Eu aposto que vários de vocês já se imaginaram no apocalipse zumbi pilotando uma moto com uma horda de zumbis atrás ao som de Linkin Park, não é? Mas a dura realidade que eu sinto te informar é que provavelmente você seria só mais um dos figurantes dos zumbis que estão atrás dele, e não o cara que tá pilotando a moto. Mas você já se perguntou se zumbis realmente poderiam existir na vida real, como os que a gente vê em The Last of Us, ou mesmo The Walking Dead, ou outras produções do gênero? Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre a possível fisiologia de um zumbi e se ele poderia existir na vida real ou não do jeito que a gente vê, por exemplo, em The Last of Us. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. Hoje eu tô aqui para te contar se zumbis como The Last of Us realmente poderiam existir na vida real. E primeiramente, mil desculpas por não ter tido vídeo semana passada, eu tava passando muito mal e não consegui gravar. E você já sabe que a partir de agora, todo sábado às 11 da manhã, você tem um encontro marcado comigo para falar de ciência aplicada ao mundo geek. Então bora pro vídeo. E Shonen, deixa seu like e se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos, a gente já tá quase lá, me ajuda a bater essa meta, combinado? Então agora a gente vai ver o que a gente precisaria ter na vida real para realmente existirem zumbis e se zumbis da cultura pop fazem sentido ou não do ponto de vista biológico. E Shonen, só um aviso, eu não recomendo você ver esse vídeo enquanto você almoça, porque como o tema é zumbis, vai ter vários temas que podem incomodar estômagos mais sensíveis. Zumbis são monstros bem estabelecidos no imaginário popular. Geralmente são cadáveres reanimados com uma fome voraz por carne humana, intelecto muito abaixo de um ser humano vivo, com uma resistência sobre-humana, mordidas dilacerantes e eles se propagam através da mordida. Ou seja, para você ser infectado e virar um zumbi, você precisa no mínimo ser mordido por um. Mas na vida real, corre algum risco de zumbis como na cultura pop realmente existirem? Bom, exatamente como nos filmes e na cultura pop eu acho muito difícil. Por quê? Tem vários processos fisiológicos que são necessários para manter a gente vivo e manter todas as nossas capacidades motoras, cognitivas e etc. funcionando. E é justamente esse equilíbrio delicado que muita gente que acha que zumbis poderiam existir realmente ignora. Por quê? Quando os nossos processos fisiológicos são alterados um pouquinho só por causa de uma gripe, por exemplo, você mal tem energia para sair da cama. Mal você consegue ter apetite para comer alguma coisa, e isso que a sua temperatura só subiu um pouco e seu sistema imunitário está trabalhando mais do que deveria. Imagina se você mexesse na sua fisiologia completamente por causa de um dano severo ou alguma coisa que modificasse a sua anatomia, como por exemplo na transformação zumbi, e você imaginar que os seus músculos teriam energia para continuar trabalhando. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. O nosso corpo depende de uma série de fatores em equilíbrio para conseguir sustentar a nossa vida. Por exemplo, nossa temperatura ideal do corpo é em torno de 36 a 37 graus, e qualquer coisa minimamente abaixo ou acima disso prejudica nossas funções vitais. Nosso sangue precisa de um equilíbrio delicado de nutrientes, pH, água, oxigênio para nos nutrir. Sem o devido cuidado, mesmo um simples corte na natureza ou uma simples dor de garganta poderia nos matar por uma infecção. E eu sei exatamente o que você tá pensando agora, Shonen. Ai, João Pedro, mas zumbis não precisariam disso tudo, porque justamente eles são mortos, então eles não precisariam ter tanto equilíbrio assim nas suas funções vitais. E é exatamente aí que você se engana, Shonen. Mesmo se a infecção zumbi realmente alterasse sua fisiologia para ela ser um pouco mais maleável, tem certos parâmetros fundamentais que nenhum ser vivo pode alterar. E eu sei que você está pensando, zumbi não é teoricamente vivo, mas para ele se mover, para ele identificar uma vítima, alguma coisa, ele precisa de certos mecanismos fisiológicos atuando. Por exemplo, para ele te ver e correr atrás de você, ele precisa que o córtex motor dele esteja preservado, ele precisa que o córtex visual dele esteja preservado, e as sinapses do olho dele chegam até o córtex visual para passar esse tipo de informação. E é justamente essa base da fisiologia que ele não pode alterar, porque se ele alterasse, ele ia estar contrariando tudo o que a evolução prega. Então, basicamente, com o mesmo aparato que a gente tem, porque a fisiologia dele não muda tanto assim, ele precisaria ter os mesmos padrões fisiológicos, e é esses padrões fisiológicos que ele não poderia alterar. Por exemplo, de transmissão de informação através de neurônios, de contração muscular para ele conseguir se locomover de um ponto no outro, esses pontos ele não conseguiria alterar. E justamente por não conseguir alterar esses pontos, tem um limite para a transformação zumbi que a gente pode usar como base biológica e fisiológica para saber até onde
onde um zumbi pode ir ou não. Vou dar um exemplo. Zumbis precisariam beber água, eles precisariam respirar, eles precisariam se esconder das intempéries, por exemplo, um clima muito quente ou muito frio, e eles seriam muito mais fáceis de matar do que a cultura pop no geral dá a entender, porque nem a sua transformação em zumbi poderia ser muito violenta, porque se o corpo que foi reanimado depois sofrer um dano muito grande, por exemplo, perder um braço ou perder alguns órgãos, ele não conseguiria reanimar a ponto de virar um zumbi, porque esses processos fisiológicos já desgastariam completamente o corpo, mesmo que reanimado depois, para que ele conseguisse caçar alguém. Ai, João Pedro, eu não tô entendendo nada. Por que ele precisaria disso tudo? Ótima pergunta, Shone. Eu vou tentar te explicar agora. Zumbis precisariam respirar, pois nós, organismos aeróbicos, somos organismos que dependem do oxigênio para obter energia. Por exemplo, Shone, quando você estudou lá na escola o ciclo de Krebs, você aprendeu que o oxigênio é essencial para o funcionamento dele, porque ele é o aceptor final de elétrons em sua fosforilação oxidativa. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, sem o oxigênio o ciclo de Krebs não funciona, e sem o ciclo de Krebs funcionando, você não tem ATP, que é adenosina trifosfato, para gerar energia para o nosso corpo. Ou seja, sem oxigênio não tem como você gerar ATP, e sem ATP você não tem energia. Então nosso zumbi hipotético, ele sim precisaria respirar para obter a quantidade mínima de oxigênio que ele precisaria para obter energia para contrair os músculos. Como assim, João Pedro? Você tá falando que sem oxigênio ele não conseguiria contrair os músculos? Exatamente, Shone. Sem o oxigênio, ele não poderia correr atrás de você, porque os nossos músculos dependem de ATP para conseguirem funcionar, e o ATP não é gerado sem oxigênio, porque nós utilizamos justamente um mecanismo biológico chamado ciclo de Krebs para gerar o ATP. E todos os organismos que a gente conhece são pelo menos em parte aeróbicos. Por exemplo, mesmo as plantas que teoricamente produzem oxigênio, elas só produzem durante o dia. Durante a noite, eu acho que você já estudou isso também na escola, elas consomem o oxigênio para conseguirem consumir a energia que elas geraram ao longo do dia. Então todos os organismos, para gerarem energia, dependem de oxigênio. E é claro, tem várias exceções aqui, por exemplo, as bactérias que vivem no fundo dos oceanos, como Methanopyrus canleri, ou outras bactérias que são extremófilas, que vivem em ambientes extremos, não dependem muito de oxigênio, mas aqui eu estou falando de organismos um pouco mais complexos, por exemplo, vertebrados, plantas, etc. Combinado? Nós usamos ATP para mover os nossos músculos, conectando e desconectando as fibras de actina e miosina do músculo, para conseguir contraí-los. Ou seja, sem o ATP a gente não consegue contrair o músculo. Então um zumbi que não respira não conseguiria oxigênio suficiente para o ciclo de Krebs, não produziria ATP e não conseguiria contrair os músculos para correr atrás da pessoa e nem mesmo para mordê-la. Outro problema seria se o ataque que transformasse a pessoa fosse muito violento. Por exemplo, se arrancasse um braço ou perdesse órgãos, a pessoa perderia sangue e levaria a pessoa a ter um choque hipovolêmico e, consequentemente, quando ela virasse zumbi, ela não teria sangue o suficiente para levar ATP, oxigênio e nutrientes para os músculos e se tornaria algo mais parecido com uma árvore do que com um zumbi devorador de pessoas, porque ela mal conseguiria sair do lugar. E os zumbis também precisariam beber água, pois o balanço hidroeletrolítico do nosso corpo é muito delicado, e sem esse balanço os neurônios não conseguem fazer as sinapses, e sem as sinapses, adivinha só, não tem contração muscular. E outro detalhe, como os zumbis não sabem trocar de roupa, eles precisariam evitar extremos de temperatura. Se um ambiente fosse muito quente ou muito frio, suas enzimas que catalisam seus processos biológicos normais deixariam de funcionar. E adivinha o que acontece de novo? Morreriam. É claro que se você puder considerar que um zumbi morre 2 vezes. Tá bom, João Pedro, eu já entendi que o nosso corpo depende de um equilíbrio delicado entre todos os processos fisiológicos para que a gente consiga fazer o que a gente faz. Mas se um zumbi obedecesse a todos esses parâmetros, ele conseguiria correr atrás de você e te dar uma mordida para arrancar seus buchos, não é? Não. Shone, a não ser que o zumbi fosse o cadáver do Jack Rama reanimado, você não conseguiria arrancar um pedaço grande de carne com essa mordida. Veja só, a nossa evolução propiciou dentes um pouco mais sensíveis a uma musculatura mandibular, muito aquém do que a gente precisaria para arrancar grandes nacos de carne das nossas presas. Diferente de leões, hienas e outros predadores, a gente não tem aparato mandibular para fazer isso, justamente porque a gente passou milhões de anos cozinhando o nosso alimento para tornar mais fácil da gente
mastigar e tentar engolir pequenos pedaços com o uso de ferramentas, por exemplo, para cortar pequenos pedaços, mastigar eles e engolir. A gente não tem aparato para morder, por exemplo, a anca de um boi e tentar arrancar um pedaço de carne como um leão faria. Então, se realmente um zumbi fosse basicamente a nossa fisiologia, só que alterada para tentar comer carne, ele não conseguiria te dar uma mordida que arrancasse um pedaço. Sim, ele te daria uma mordida que doeria. Se ele pegasse alguma extremidade ou um pouco menos de carne, ele conseguiria arrancar pequenos pedaços, mas morder a sua barriga e arrancar as vísceras como a gente vê nos filmes, isso jamais poderia acontecer, porque o nosso aparato mandibular não é capaz de realizar tanta força assim, justamente por causa da nossa evolução. E se você já tentou morder um bife duro e borrachudo, sabe bem do que eu tô falando. A maioria de nós não tem dentes e o masseter, que é esse músculo responsável por fechar a mandíbula, muito forte, justamente porque a nossa evolução nos propiciou o cozimento e ferramentas para amaciar e cortar a carne em pedaços pequenos para engolirmos. Então, se você não consegue cortar um bife grosso e cru ao meio com uma mordida, provavelmente não conseguiria arrancar pedaços grandes de carne quando você virasse um zumbi. E Shonen nem me faça começar a falar do sistema imune, mas para resumir, sim, o zumbi também precisaria de um sistema imune se ele quisesse passar mais de uma semana perseguindo gente. E se o zumbi não tivesse sistema imune, ele estaria muito mais com um pedaço de carne que você esqueceu fora da geladeira e agora está sendo comida por larvas, vermes e moscas, do que por uma ameaça real a toda a humanidade. Então, resumindo, Shonen, um zumbi não poderia fugir muito da fisiologia que a gente conhece, justamente porque é essa fisiologia que nos permite correr, andar, pensar, mesmo que seja pouco que o zumbi pensa, ele precisaria de um certo processo cognitivo para ver um humano e correr atrás dele. E são justamente esses processos fisiológicos que limitariam o tipo de zumbi que a gente poderia ter na realidade. Mas ele sim precisaria beber água, se proteger das intempéries, ele não poderia sofrer um dano muito extenso ou ele morreria de novo. E só esses parâmetros que a gente já estabeleceu já elimina 99,9% de todos os zumbis que a gente vê na ficção. E sim, os zumbis do The Last of Us também se enquadram nessa categoria. Você quer saber o porquê? O fungo que inspirou os criadores de The Last of Us é chamado de Ophiocordyceps sinensis, e ele infecta formigas indo diretamente para o seu sistema nervoso central, onde ele as controla e fazem ir a um local alto para morrer, onde o fungo vai dar o corpo de frutificação que faz brotar novos esporos que vão contaminar outras formigas que estão mais abaixo. Aí, João Pedro, tem um fungo que controla a formiga, faz ela virar zumbi e tenta contaminar as outras. Me fala que isso não poderia contaminar um ser humano? Shonen, eu acho isso muito difícil. Você quer saber por quê? Esse fungo já afeta artrópodes como as formigas há quase 50 milhões de anos, segundo os registros fósseis, mas nós nunca encontramos nenhum indício que ele consiga infectar algo maior como mesmo um camundongo ou mesmo um sapo. Imagina um ser humano que tem um sistema nervoso central muito mais complexo do que o de meros artrópodes. Mas vamos imaginar que ele realmente conseguisse infectar humanos. É muito mais provável que essa pessoa subiria em uma árvore ou um poste, se abraçaria nela e morreria para dar um corpo de frutificação que jogasse esporos em quem está embaixo, do que ele virar um cadáver reanimado que tenta caçar pessoas a mordidas. E sem contar que não há nada na biologia dos fungos que ajude o nosso zumbi a não ter os problemas que eu citei anteriormente. Os fungos também dependem de energia e de glicogênio para manter os seus processos biológicos funcionais. Agora você quer saber como é que a gente poderia fazer na vida real um zumbi mortal e aterrorizante que varresse o mundo em uma epidemia e o melhor, respeitando todos os fundamentos da biologia que a gente conhece? Deixa um like, se inscreve no canal do vídeo e ativa o sininho que eu te conto no próximo vídeo, combinado? E Shonen, se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo seu que talvez goste do tema. Me ajuda a chegar na meta de 1000 inscritos, que o nosso canal já está quase batendo. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima.